Se você um belo dia acordou com aquela sensação estranha, um aperto no peito, com medo, cansado, achando que ia morrer e descobriu que estava tendo uma crise de ansiedade, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Eu sou Josias Augusto, especialista em movimento, treinamento funcional e musculação. E hoje eu venho falar uma coisa que ninguém fala sobre crise de ansiedade nos homens e como isso mudou completamente a minha vida. Então, se esse assunto te interessa, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação aí também. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, e isso não é exagero de falar, são dados da Organização Mundial da Saúde. Uma pesquisa recente do Instituto Cactus, que ouviu mais de 3.000 pessoas, descobriu que de cada 10 brasileiros, 7 pelo menos teve alguns sintomas relacionados a ter uma crise de ansiedade. E entre os homens, 20% já foi diagnosticado com algum sintoma relacionado à crise de ansiedade. Fora aqueles que têm e que nem sabe que tem, né? Muitas vezes o cara já tá tendo alguns sintomas. O cara chega em casa cansado, vai trabalhar, tá estressado, sensação de vazia, sensação de que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, algo que ele não sabe nem explicar o que ele está sentindo, que é algo interno que só ele sente, vamos dizer assim. E até hoje é um tabu também, se a gente for parar a pensar. Hoje, graças a Deus, a gente consegue falar mais abertamente sobre crise de ansiedade. Muitas pessoas começaram a falar, as pessoas ainda confundem muito ansiedade, aquela ansiedade expectativa, que é teoricamente um pouco normal, de uma crise de ansiedade real. Você não consegue muitas vezes nem descrever, mas que você está sentindo no seu próprio corpo. E o problema que eu vejo muito com os homens é que muitos acabam achando que é normal, que é só estresse, que é idade. Aí muitas vezes vai conversar com um amigo, o amigo fala, não, é normal, também sinto essas coisas aí. Sendo que também, muitas das vezes, o amigo também tá tendo alguns sintomas de ansiedade e ele também não sabe, tá ligado? E por que eu tô falando isso? Tudo que eu tô falando pra vocês é algo que eu vivi na pele. Um belo dia, com meus 27 anos, eu acordei um dia qualquer. Até era um momento que eu já estava final de ano, eu estava confraternizando com meus amigos naquelas confraternização de final de ano. Fui no shopping da minha cidade, tô lá sentado com meus amigos, de repente me deu um calafrio, uma sensação estranha. A sensação que eu tive é como se eu fosse morrer, tá ligado? Do nada, começou a me dar o medo, comecei a suar, o coração começou a bater mais forte, não conseguia respirar direito e eu não entendi o que estava acontecendo. Achei que tinha comido alguma coisa, achei que eu estava infartando e aquela sensação não passava. Foi dando um tempo, fui respirando, deu uma melhorada. Na hora que eu vim embora, eu catei o carro. Cara, eu não sabia nem explicar o medo que eu tava de vir embora dirigindo sozinho e acontecer alguma coisa, de eu morrer, sei lá, sabe? E depois de tudo isso que eu comecei a entender, que eu fui pesquisar sobre, porque começou a ser constante aquela sensação e eu descobri que eu estava tendo uma crise de ansiedade com meus 27 anos de idade. E eu pensava assim comigo, né? Caramba, eu sou muito novo, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado, né? E foi então que eu comecei a entender os gatilhos, o que causa uma crise de ansiedade. E muitas vezes falando assim, talvez você que está tendo uma crise de ansiedade hoje, que está tendo esses sintomas, pensa assim, caramba, é isso tudo que eu sinto, mas eu não entendi, não sei o que está acontecendo. E realmente é normal, porque a crise de ansiedade nada mais parece doido isso falar, mas uma maneira que o seu corpo está tentando te mostrar que algo está errado na sua vida, sabe? E a gente, infelizmente, precisa aprender da pior maneira possível para que a gente consiga olhar para nossa vida e veja, nossa, eu tô trilhando um caminho que não tá da hora. Por que eu tô falando isso? Assim que eu comecei a ter a crise de ansiedade, muita coisa começou a mudar na minha vida. Como eu falei, eu estava tendo sintomas constantemente, então eu não estava conseguindo comer, eu não estava conseguindo, comecei a ficar com medo de sair de casa, tinha medo de dirigir, daqui a pouco comecei a ficar com medo de entrar dentro do carro, porque tudo me arremetia que eu fosse ter uma crise de ansiedade, ao ponto de eu estar tendo até uns ataques de pânico, de medo de ter aqueles sintomas novamente. E então, eu que tinha 27 anos, um cara ativo, professor de educação física, personal, eu não entendia. Foi daí que eu comecei a estudar sobre e percebi que o estresse gerado muito tempo
começou a desregular o meu sistema de alarme do meu corpo. Porque quando você tem um pânico ou uma crise de ansiedade, é um mecanismo do seu corpo de se preparar para algo que coloca ele em risco, entendeu? Então, por exemplo, esse sistema foi feito para nos proteger há milhares de anos atrás. Esse sistema é até chamado de luta ou fuga. Há anos atrás, milhares de anos atrás, quando nossos antepassados se via diante do perigo, ele tinha duas opções: ou ele lutava ou ele fugia. Porém, quando eu entendi isso, eu ficava, caramba, mas eu vou lutar e fugir do quê? Por que o meu corpo está tendo essas sensações? E foi então que eu comecei a refletir em tudo que eu fazia na minha vida. Então, cara, eu dormia pouco, eu passava horas com uma tela na frente, ou no celular, ou jogando videogame, sabe? Viciado em várias coisas, comia besteira, muitas das vezes, forçava o meu corpo com dieta louca, viciado em pornografia. Então, fazia várias coisas, passava horas acordado, às vezes de madrugada, mexendo no celular, de vez dormir. Então aquilo, eu fui estressando o meu corpo gradativamente, e esse estresse contínuo começou a virar hábito para o meu corpo até o ponto que ele entrou num estresse absoluto e não conseguia voltar ao normal. De tanto eu estimular esse estresse com várias atitudes, o meu corpo ele perdeu a forma natural de regular, saca? Então é como se a gente tivesse uma campainha que ficasse disparando o dia inteiro, porque ela perdeu a regulação de só disparar quando você apertasse. A crise de ansiedade geralmente é quando acontece isso, quando o seu corpo, que existe um sistema que a gente fala simpático e parasimpático. O simpático é responsável pela adrenalina, pelo cortisol, para aquele momento de você agir, de você fugir ou de você lutar. E tem um parasimpático, que é o momento que você está relaxado, você está tranquilo, não tem nada de perigo na sua vida. Só que de tanto eu estressando com aqueles hábitos ruins, com o estilo de vida que eu estava vivendo, uma vida muito corrida, uma vida muito estressante, sem tempo para descansar, só pressão e trabalho e tudo mais. E quando eu não estava trabalhando, de vez de eu descansar, eu ficava fazendo coisas que me estressavam mais ainda, porque a gente acha que, vou aqui ficar assistindo uma TV até meia-noite, vou ficar aqui mexendo no celular até 3 da manhã. Não tô descansando, eu tô acordado, hiperativando meu corpo com aquele monte de informação da tela, do celular, e isso só foi desregulando meu sistema ali de relaxar, de ficar tranquilo. Até um certo ponto que eu percebi e eu comecei a estudar e eu entendi que era isso que estava acontecendo. E não foi fácil, eu tive que me tornar uma outra pessoa, né? Largar um monte de hábitos ruins que eu tinha. É uma coisa também que foi fundamental, que foi a única coisa que eu consegui fazer, pra vocês terem noção. Eu fiquei praticamente, foi na época da pandemia ainda, preso em casa, tendo crise de ansiedade, sem poder fazer nada. A única coisa que me salvou, vamos dizer assim, foi o fato de eu treinar, foi o fato de eu fazer atividade física. Foi a única coisa que me sustentou, e hoje eu tenho certeza que se eu fosse uma pessoa sedentária, eu provavelmente cairia para tomar algum remédio. Então eu escolhi o caminho mais difícil, eu escolhi não tomar remédio, eu escolhi tentar entender o que estava acontecendo com o meu corpo, pois eu sou da área da saúde, né? E depois que eu entendi, eu falei, tá, beleza, então eu vou reverter tudo isso. Foi quando eu comecei a ter atitudes diferentes, comecei a cultivar hábitos mais saudáveis, comecei a me alimentar melhor, comecei a dormir melhor, meditar, mantive, né, o treino, comecei a treinar de forma mais consciente, mais tranquila, sem ficar forçando, mais focado por saúde também. E foi aí que as coisas começaram a entrar no seu eixo novamente. E hoje, cara, é engraçado, né? Hoje eu tô com 33 anos e praticamente 6 anos depois, eu me vejo fazendo várias coisas que eu achei que eu nunca mais ia fazer, né? Quando você tá no auge da ansiedade e aquela sensação parece que nunca vai passar, você começa a ficar muito pessimista. E o pior é que ficar pessimista só piora a situação, né? Porque daí você fica com mais medo, que gera mais ansiedade, que gera mais estresse, e aí você vai sentir mais sintomas e aquilo vira um ciclo sem fim. Hoje, 6 anos depois, voltei à minha vida normal, passei no concurso público, voltei a competir, comecei a competir em atletismo, né? Uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Então, tipo assim, cara, é algo que
aflige muitos homens, só que ao contrário das mulheres, que acabam buscando ajuda mais do que a gente, porque a gente é muito doutrinado, a gente tem muita crença de resolver tudo por si mesmo, segurar o que está sentindo, e isso às vezes acaba sendo ruim, não pelo fato de... Não estou querendo dizer que você tem que ficar se expondo para todo mundo, mas o fato de você sacar que você está tendo um problema e que você precisa resolver isso, entendeu? Então, porque muitas vezes você fica tampando o sol com a peneira, fingindo que nada está acontecendo, e ele vai só aumentando, sendo que você deve parar e sacar. Pô, tá, tem um problema. Meu corpo não está bem, ele está me mostrando que algo de errado está acontecendo, eu preciso observar isso e ter uma atitude diferente. E foi isso que eu fiz, sabe? Que além das diversas coisas aqui, né? Eu posso falar várias coisas que me ajudaram, né? O principal de tudo é a atividade física. Isso é biologia. A atividade física, ela vai te deixar mais saudável, ela vai liberar hormônios no seu corpo, como dopamina, serotonina, que são hormônios que vai combater os hormônios que estão estressando o seu corpo, vai melhorar o seu condicionamento. Quando a gente está tendo crise de ansiedade, a gente começa a hiperventilar justamente porque a gente não está com uma boa capacidade cardiorrespiratória também. Então, a atividade física, para mim, é uma das principais coisas que vai te ajudar a sair da crise de ansiedade, além de outros hábitos saudáveis, né? De voltar a dormir melhor, dormir no horário que a gente deve dormir, que é de noite, evitar ficar muito tempo no celular, buscar técnicas respiratórias para a gente conseguir baixar essa adrenalina, concentrar na respiração, que também é uma coisa que consegue ancorar você no momento presente, que é algo muito importante para quem está tendo algum tipo de sintoma de ansiedade, porque a gente fica muito preocupado com o que está no futuro, pensando um monte de besteira, achando que vai acontecer um monte de coisa com a gente, e isso tira a gente do presente, sendo que o presente em si, você está bem. E além do que, se você for para analisar, você estava ali com medo de que algo fosse acontecer com você, muitas vezes não acontece. E vou te dizer para você, muitas vezes eu achava que ia acontecer alguma coisa comigo, nunca aconteceu. Então, o medo que eu tinha nunca aconteceu. Então, eu acho isso muito engraçado. Como o ansiar por algo ruim que pode acontecer rouba a nossa paz no momento, e isso acaba nos prejudicando, sendo que no fim não acontece. Então, conselho para vocês é isso: busque fazer coisas que traga vocês para o presente, para o aqui e agora. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, começa a fazer atividade física, começa a buscar algo que vocês tenham, que te dê prazer, porque quando você começa a treinar, quando você começa a se mover, além de produzir tudo isso que eu falei, faz com que você fique presente naquele momento. O movimento é o remédio mais antigo do mundo, pessoal. Tanto que, se a gente for analisar, o ser humano, ele foi feito para se mover. É só você olhar para um bebê. Ele começa a desenvolver a partir do momento que ele se move. E é só você olhar uma pessoa idosa. A partir do momento que ela para de se mover, que ela fica na cama, é o momento que ela morre. Se você está começando a ter sintomas de ansiedade, crise de ansiedade, começa a se mover, começa a cultivar hábitos melhores, começa a voltar às suas origens, sabe? Voltar à origem da humanidade, cultivar aquilo que nós nascemos para fazer, comer as comidas que a gente foi feito para comer, dormir o horário que a gente foi feito para dormir, beber a quantidade de água que a gente foi feito para beber e, principalmente, ficar mais presente nas coisas, não passar muito tempo no celular, viver o mundo real, aqui onde a gente nasceu para viver. E foi pensando nisso que eu criei, né? Eu desenvolvi um protocolo Homem Brindado, que é uma sequência ali de 15 minutos para você fazer logo que você acorda. É um treino para você voltar a se mover, que não precisa de academia, é dentro da sua casa mesmo, para que você comece a dar start novamente, para que você comece a se resgatar e com isso você melhore o seu corpo, você melhore a sua mente, você comece a resgatar a pessoa que você é, né? A pessoa que você nasceu para ser. É um primeiro passo e todo caminho ele precisa começar pelo primeiro passo. Se isso te interessa, o link está aqui na descrição, tá bom? E se você chegou até aqui e se esse vídeo fez sentido para você, já aproveite, já se inscreve no canal,
deixe seu like, comenta aqui embaixo também se você está passando pela crise de ansiedade, porque às vezes a gente precisa também desabafar e muitas das vezes a gente não tem com quem desabafar. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, sendo sincero, e nos vemos por aí.